Inclui detalhes sobre o que Betsy Hackman estava procurando antes de morrer e a perspectiva em primeira pessoa dos policiais ao encontrarem o casal morto em casa. E quando eles arrombam a passagem, do outro lado encontram uma câmara subterrânea. Eles a atravessam e se veem em um túnel. Em 26 de fevereiro de 2025, policiais do xerife do condado de Santa Fé chegaram a um complexo fechado no topo de uma colina em Hyde Park e fizeram uma descoberta que abalaria o mundo. O que eles encontraram dentro do complexo e o que a internet alegou que eles encontraram se revelariam duas histórias completamente diferentes. Dias após a notícia ser divulgada, um vídeo começou a circular. Tinha uma miniatura, tinha um título, tinha 800 mil visualizações e continuava a subir. E alegava que, sob a propriedade de Gene Hackman em Santa Fé, o FBI havia descoberto um túnel subterrâneo secreto. E dentro daquele túnel, 701 corpos. 701 corpos, debaixo da casa de uma lenda de Hollywood nas colinas do Novo México. A notícia se espalhou pelo X, TikTok e fóruns como um incêndio florestal. As pessoas a compartilharam incrédulas. Outros compartilharam a história como verdade. As sessões de comentários explodiram. A história se transformou, cresceu. Quando os verificadores de fatos chegaram, ela já havia sido aceita como realidade por centenas de milhares de pessoas. Mas eis o que é realmente estranho nessa história, não é o túnel, que é fascinante. O túnel nunca existiu. O que é fascinante é todo o resto. A verdadeira arquitetura daquela casa. A verdadeira sequência de mortes dentro dela. As verdadeiras descobertas que os investigadores fizeram quando finalmente atravessaram a porta. Porque a verdade sobre o que aconteceu em One Old Sunset Trail é mais estranha e assombrosa do que qualquer túnel inventado jamais poderia ser. E o que ela revela sobre Gene Hackman e o mundo em que vivemos hoje é algo que deve permanecer com você muito depois do fim deste vídeo. A história começa não com um boato, mas com um funcionário de controle de pragas. Era a tarde de 26 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira, quando um técnico de manutenção chegou a uma propriedade no condomínio fechado Santa Fe Summit, em Santa Fé, um enclave no topo de uma colina a nordeste da cidade, elevado acima das florestas de pinheiros com vistas que se estendem até o Colorado. O trabalho do funcionário era rotineiro, mas algo estava errado. Os moradores não respondiam. Aquilo foi incomum. Ele conhecia aquela família. Ele acenou para um agente de segurança que patrulhava a comunidade. O agente aproximou-se da residência principal, olhou por uma janela e imediatamente ligou para o 911. Por volta das 13 horas e 45 minutos, policiais do departamento do xerife do condado de Santa Fé foram enviados à propriedade. O que encontraram ao entrar se tornaria brevemente uma das investigações de morte de celebridades mais escrutinadas e sensacionalistas da história recente. Gene Hackman, de 95 anos, 2 vezes vencedor do Oscar e um dos atores mais respeitados do século XX, foi encontrado no chão da entrada da casa. Sua bengala e óculos de sol estavam próximos. Sua esposa Betsy Arakawa Hackman, de 65 anos, pianista, com formação clássica e artista talentosa, foi encontrada no chão do banheiro. Seu pastor alemão ainda estava na casa. O cão, visivelmente angustiado, permaneceu perto dos corpos. O xerife Adan Mendoza foi direto na coletiva de imprensa que se seguiu. O casal estava morto havia, em suas palavras, bastante tempo. Observou a senhora. Arakawa faleceu. Eles continuaram a busca em sua casa e localizaram o senhor. Hackman estava em uma área separada da residência. Ele se recusou a especular sobre quanto tempo durou. Também se recusou a descartar qualquer hipótese. As circunstâncias, disse ele, eram suspeitas o suficiente para exigir uma busca e investigação minuciosas. A palavra suspeito teve um impacto forte, e a partir dessa única palavra a internet construiu uma mitologia. Os moradores ficaram preocupados após não obterem resposta e contataram a segurança do bairro. Durante semanas, a investigação real foi metódica e discreta. Para a internet, que viralizou foi o oposto. Mas os fatos reais, reunidos pelo gabinete do xerife do condado de Santa Fé, pelo gabinete do médico legista do Novo México e por um dos patologistas forenses mais experientes do estado, contavam uma história que não precisava de floreios. Os resultados iniciais confirmaram a cronologia. Então, a segunda rodada de análises revelou uma história completamente diferente, sobre como 2 pessoas morreram sozinhas em uma casa que ninguém verificou por quase 2 semanas. Para entender por que a descoberta na propriedade de Gene Hackman é importante,
e por que a desinformação a seu respeito se espalhou tão rapidamente. É preciso primeiro entender o que aquela propriedade realmente era. Hackman comprou o terreno no final da década de 1980, atraído por Santa Fé, depois de filmar na região. Ele descreveu a área em uma entrevista à Architectural Digest em 1990 como tendo uma espécie de magia. A propriedade que ele comprou era uma estrutura de blocos, negligenciada da década de 1950 em um terreno de 12 acres no topo de uma colina. Quando Hackman e Arakawa terminaram a reforma com os arquitetos Harry Dapel e Steven Samuelson, do estúdio Arquitectura, ela havia se transformado em algo completamente diferente. 90% do telhado original foi removido. Os tetos foram elevados em alguns cômodos até 6 metros de altura. Paredes foram derrubadas. Mas aqui está o detalhe que importa. Em diversas partes da casa, o nível do piso foi na verdade rebaixado e não elevado. Foi uma escolha arquitetônica deliberada, adicionar volume interno sem expandir a área construída. O resultado foi um nível inferior, uma zona subterrânea que abrigava uma academia, uma sala de mídia e uma sala de jogos. Tudo conectado à casa principal por passagens internas. Some-se a isso uma adega escondida com acesso pela copa. Acrescente-se ainda uma rede de dependências interligadas, uma casa de hóspedes completa com cozinha própria, um ateliê de arte separado onde Hackman passou seus anos de aposentadoria pintando a óleo. Some-se a isso o fato de que a propriedade acabou se expandindo para 53 acres com garagens e estruturas secundárias espalhadas por um terreno naturalmente acidentado. Do lado de fora, parado no portão de entrada da Old Sunset Trail, quase nada se via. Apenas o topo de uma colina. Apenas pedra. Apenas o contorno de um imenso mundo particular construído por um homem que, segundo todos os relatos de seus vizinhos em Santa Fé, estava profundamente empenhado em permanecer invisível. Ele não era tratado como uma celebridade aqui, disse um vizinho ao Wall Street Journal. Ele era visto comprando materiais de pintura em lojas de arte locais. Ele se mantinha reservado. Pintava. Lia. Vivia tranquilamente em um lugar projetado para engoli-lo por inteiro. Aquela arquitetura, aquelas passagens subterrâneas, aquela adega, aquele nível inferior escondido. Foi isso que um canal do YouTube chamado The Ultimate Discovery analisou e transformou em um túnel repleto de corpos. O vídeo em questão foi publicado no início de março de 2025, poucos dias após a notícia ter se espalhado pelo país. O canal The Ultimate Discovery tinha o hábito de produzir conteúdo rapidamente sobre mortes de celebridades e temas relacionados a teorias da conspiração. O título prometia envolvimento do FBI. A miniatura prometia terror. E o algoritmo garantiu a audiência. Quando o Snopes publicou sua refutação formal, o vídeo já tinha acumulado mais de 800 mil visualizações.
O Snopes foi inequívoco. Não havia túnel, nenhuma investigação do FBI, nenhum dos 701 corpos, nenhum veículo de notícias confiável, nenhum sequer havia relatado algo semelhante a essas alegações. O vídeo havia sido totalmente fabricado. Se você está achando esta investigação interessante, um like realmente ajuda este canal a continuar acompanhando histórias como esta. Mas aqui está o que torna o vídeo do túnel tão importante de entender. Ele não surgiu do nada. Surgiu justamente porque a história real criou as condições para isso. A palavra suspeito, usada pelo xerife. A demora na divulgação de informações ao público. A propriedade isolada e fortemente fortificada. A arquitetura subterrânea. O fato de 2 pessoas terem estado mortas por quase 2 semanas antes que alguém fosse verificar como estavam. Mistério real, ambiguidade real e luto real são quase sempre o combustível para ficções virais. O túnel não surgiu do nada. Surgiu de cada pergunta sem resposta deixada pela versão oficial. E é esse detalhe que tira o sono dos pesquisadores que estudam a desinformação digital. A versão falsa de uma história costuma ser mais gratificante emocionalmente do que a verdadeira, porque a verdadeira é mais complexa, mais dolorosa e muito mais difícil de compartilhar em uma única frase. A verdadeira história foi a seguinte: Betsy Arakawa Hackman morreu primeiro. O gabinete do médico legista do Novo México determinou que ela faleceu por volta de 11 de fevereiro de 2025. A causa foi a síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença respiratória rara e frequentemente fatal, causada pela exposição a roedores infectados com hantavírus. No Novo México, a transmissão geralmente ocorre por meio do contato com a urina, fezes ou saliva de ratos do campo infectados. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa. Ela se espalha rapidamente após o início dos sintomas febre, dores musculares e tosse que, em poucos dias, evolui para insuficiência respiratória aguda. A doutora Heather Gerald, médica legista-chefe do Novo México, declarou em uma coletiva de imprensa em 7 de março de 2025 que era inédito o gabinete do médico legista fazer declarações públicas sobre investigações de óbitos. Ela explicou que mesmo assim o fez porque as circunstâncias exigiam informações precisas. Mais tarde, descobriu-se que havia sido detectada atividade de roedores nas garagens e dependências da propriedade Hackman. Exatamente o tipo de estruturas secundárias que se acumulam sem serem perturbadas em grandes propriedades rurais. O vírus provavelmente estava presente na propriedade sem que ninguém soubesse. Arakawa, que segundo todos os relatos gozava de boa saúde e estava profundamente envolvida com sua própria vida criativa, não teria motivos para esperar que um rato em uma garagem fosse uma sentença de morte. A síndrome pulmonar por hantavírus mata aproximadamente 38% das pessoas infectadas. Ela tinha 65 anos. Hackman morreu aproximadamente uma semana depois, por volta de 18 de fevereiro. A causa da morte foi doença cardiovascular aterosclerótica hipertensiva, doença cardíaca grave com a doença de Alzheimer listada como um fator contribuinte significativo. Ele tinha 95 anos. Seu marca-passo registrou um ritmo cardíaco anormal em 18 de fevereiro, o que os investigadores acreditam marcar o momento de sua morte. Por uma semana, possivelmente mais, Gene Hackman esteve vivo naquela casa com o corpo de sua esposa no chão do banheiro, seu cachorro ao lado e as montanhas visíveis através das janelas do chão ao teto. E ninguém ligou. Ninguém apareceu porque eles eram pessoas extremamente reservadas que passaram décadas construindo uma vida na qual ninguém pudesse simplesmente aparecer. Pense nisso por um momento, porque o que isso revela sobre quem Gene Hackman realmente era é mais profundo do que qualquer túnel. Para entender por que ninguém apareceu, é preciso entender que tipo de homem ele era. Gene Hackman nasceu em San Bernardino, Califórnia, em 1930. Ele cresceu em Danville, Illinois, filho de uma família desestruturada. Ele se alistou nos fuzileiros navais aos 16 anos, mentindo sobre a idade. Passou anos fracassando na faculdade de jornalismo e na atuação em Nova York, antes de conseguir sua primeira grande oportunidade aos 37 anos em Bonnie e Clyde. Ganhou seu primeiro Oscar aos 41 anos por Operação França e o segundo aos 62 por Os Imperdoáveis. 5 indicações ao Oscar no total. Uma carreira que abrangeu 44 anos, 200 filmes. E então, em 2004, ele simplesmente parou. Mudou-se para Santa Fé, definitivamente. Começou a pintar a óleo seriamente com disciplina, não como um hobby. Ele correu Leu e disse a um entrevistador que o desgaste físico e emocional da atuação havia se tornado mais do que ele queria suportar. Disse a outro que havia tentado e que isso bastava. Assistiu à Operação França uma vez na exibição de estreia e nunca mais.
Ele disse ao The New York Post, em 2021, que se sentia profundamente desconfortável ao se ver na tela. Ele não compreendia, ou não queria compreender, a dimensão do que havia construído. Seus vizinhos em Santa Fé entenderam isso. Deixaram-no em paz. E é por isso que o silêncio daquelas 2 últimas semanas não foi negligência. Foi o resultado de uma vida dedicada a construir com cuidado e deliberação um perímetro. A arquitetura da casa, as paredes de pedra, a posição elevada no topo da colina, o condomínio fechado. Os cômodos subterrâneos rebaixados, os 53 acres de área de proteção, não eram apenas estéticos. Era a psicologia de Hackman materializada. Um homem que passou 40 anos consumido pela atenção pública, construiu o refúgio mais privado possível para se proteger dela. Alguns estudiosos da arquitetura de celebridades argumentam que as casas de estrelas reclusas frequentemente refletem sua arquitetura emocional. Que uma pessoa que vive atrás de muros de pedra e abaixo do nível do solo tenha feito uma declaração sobre como pretende ser encontrada ou não pelo mundo. Independentemente de você aceitar ou não essa interpretação, os fatos do caso conferem a ela um peso incômodo. O agente de controle de pragas percebeu que algo estava errado porque os moradores que estavam sempre em casa não atendiam ao telefone. Esse foi o único sinal após quase 2 semanas. Há ainda outra descoberta na propriedade de Gene Hackman que recebeu pouquíssima atenção. Quando a propriedade foi colocada à venda em janeiro de 2026, anunciada por $6 milhões americanos pela Sotheby's International Realty, o anúncio imobiliário descrevia o prédio do estúdio. Era ali que Hackman pintava tranquilamente há mais de 20 anos depois de se afastar de Hollywood. Mas a Bonhams leiloou sua coleção de arte pessoal em 3 partes ao longo de 2025. Entre os destaques, uma tela de Milton Avery, que foi vendida por mais de os $500 mil. Uma pintura do próprio Hackman. Sua interpretação das camponesas do pintor russo Philip Melyevin alcançou $28.160 americanos. Seu Globo de Ouro por Os Excêntricos, Tenenbaums, foi vendido por $51.200 americanos. Suas pinturas não foram vendidas apenas por sua procedência ligada às celebridades. Elas foram vendidas porque as pessoas que as viram reconheceram algo real nelas. O leilão arrecadou aproximadamente $3 milhões no total. Nada disso foi divulgado enquanto ele estava vivo. O estúdio existiu naqueles 53 acres por décadas e ninguém falava sobre isso. Hackman não falou sobre isso. Ele simplesmente foi até lá, misturou as cores à mão da mesma forma que havia misturado as tintas nas paredes da casa durante a reforma, tentando acertar o tom exato, tentando criar algo que parecesse ter estado ali desde sempre. Essa é a descoberta que ninguém esperava. Não um túnel, nem corpos. Um pintor. Um homem muito idoso e reservado num ateliê nas montanhas do Novo México, passando seus últimos anos criando obras que ninguém via porque ninguém deveria vê-las ainda. Uma interpretação controversa da história de Hackman, apresentada por alguns críticos de mídia e estudiosos da cultura das celebridades, é que o boato viral sobre o túnel não era simplesmente uma mentira, era um sintoma. Isso aponta para algo real sobre como o público processa a morte de pessoas que foram por décadas um patrimônio cultural compartilhado. Gene Hackman pertencia a todos que já assistiram à Operação França Hoosiers ou participaram da conversa, quando ele morreu tranquilamente em uma casa que quase ninguém jamais visitara. De causas naturais, no final do inverno, o mundo foi privado de algo que sentia lhe ser devido. Uma história, uma causa, uma razão. Sua morte não teve vilão, nem drama, nem escândalo. Apenas um idoso com Alzheimer sozinho com um cachorro em uma casa que sua esposa já havia deixado. Se levarmos a sério a reação viral à sua morte, os túneis, os 701 corpos, as conspirações do FBI, tudo parece apontar para um profundo desconforto cultural com mortes privadas. Esperamos que as pessoas famosas morram publicamente, ou pelo menos de forma explicável. Queremos que suas mortes tenham um significado proporcional às suas vidas. Quando isso não acontece, nós mesmos atribuímos o significado. Isso levanta a questão de se a desinformação em torno das mortes de celebridades é, de certa forma, uma forma de luto distorcida, mercantilizada, amplificada algoritmicamente. Mas ainda assim, luto. O vídeo do túnel foi assistido 800 mil vezes. Quantos desses espectadores cresceram assistindo a Hackman? Quantos deles estavam tentando, com o único vocabulário que a internet lhes oferecia, dizer que a morte dele pareceu pequena demais para a grandeza do homem? Isso não justifica inventar histórias. É uma explicação para o porquê dessas histórias encontrarem público. O que restou de Gene Hackman está agora à venda por $6 milhões americanos. A casa em Old Sunset Trail fica na colina onde ele a construiu praticamente inalterada. A adega ainda está lá,
Os cômodos do andar térreo ainda estão lá. Os pisos, que foram deliberadamente rebaixados para criar profundidade sem aumentar a área construída, ainda estão lá. O estúdio onde ele pintou por 20 anos ainda está lá. As janelas do chão ao teto ainda emolduram a mesma vista das montanhas James que ele descreveu como tendo uma espécie de magia. Os corretores imobiliários Tara Early e Ricky Allen, da Sotheby's International Realty, não aplicaram nenhum acréscimo de preço por causa da fama. Eles estão vendendo a imagem de um ator decente, disse ele em uma entrevista à GQ, como alguém que tentou retratar o que lhe foi dado de forma honesta. E quando lhe pediram para resumir sua vida em uma única frase, ele sorriu e disse: "Ele tentou. Acho que seria bastante preciso. Assim deixamos o túnel onde ele pertence, na imaginação de um algoritmo no delírio febril de um canal em busca de cliques, na parte de nossa mente coletiva que não consegue aceitar que grandes homens morram tranquilamente em vestíbulos com seus cães ao lado. E deixamos Gene Hackman onde ele realmente estava, em uma colina no Novo México, pintando sozinho, em uma casa que construiu com as próprias mãos, com cores que ele mesmo misturava em um cômodo que ninguém deveria encontrar." Se você pensar bem, não é exatamente isso que ele estava tentando nos dizer.